hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o consultor agrícola Wilson José. Wilson, bom dia, é um prazer recebê-lo novamente. Bom dia, Paula, bom dia a todos aí que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui. Wilson, vamos falar hoje um assunto aí que o pessoal foi pego de surpresa, que é o frio. Claro que a gente sabe que é outono chegando aí no inverno agora, já se esperava, mas não essa semana. Então eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, primeiramente, com esse frio chegando, como estão as lavouras de café em Paraíso e também na região? Bem, as lavouras de café em Paraíso, e podemos colocar aí dentro da nossa região chamada de Mogiana Mineira, os cafés não sentiram tanto frio. Tivemos algumas coisas específicas em algumas localidades onde o produtor não estava tão preparado, não estava observando as previsões de tempo, então as plantas estavam muito nutridas, áreas que foram plantadas em baixadas, então essas áreas tiveram problema com o frio. Pequeno, uma pequena queima de folha, algumas lavouras, principalmente novas, vão ter um reflexo aí daqui 6, 7 meses, que esqueceram de limpar o meio da rua, e essas provavelmente vão ter uma canela de geada, mas o frio não foi tão intenso, porque na nossa região a umidade estava alta. Então essa umidade ajudou a não ter uma queima severa de café. Em alguns lugares nós tivemos 5 graus, que é considerado abaixo de 4 graus, a gente já começa a ter problema muito grande de café. Então a 5 graus, medidos a mais ou menos 1,5 metro, no chão você está com 4 graus. Então, principalmente essa lavourinha nova, ela vai ter um reflexo pequeno da geada. Wilson, você falou aí da preparação dos produtores, né? Muitos, então a maioria já estavam preparados para esse frio, alguns não, como você citou, mas como foi essa preparação? Olha, nós estamos com mais de 25 anos de uma geada intensa. Tivemos algumas geadas nesse período, mas assim, muito concentrada em algumas localidades. Grande parte dos técnicos que estão no campo formaram depois dessas geadas. Então não conhecem, muitos técnicos não conhecem um período de geada. Nós tivemos aí uma incidência mais fria em 2000, até os climatologistas estão vendo esse ano muito próximo à realidade de 2000. Então vários profissionais também não tiveram nem mesmo esse contato com essas pequenas geadas de 2000. Então a maioria dos técnicos e vários produtores jovens não conhecem geada. Então eles não estavam tão preparados, e muitos, até nós tivemos aí um grande período falando que a gente estava tendo um período mais quente, ou seja, o efeito estufa, que não ia ter geada mais. Então vários produtores ainda têm esse conceito em si, que não iria gear mais. Tanto que plantaram até próximo a rios em algumas localidades. Mas aquele produtor mais tradicional, mais antigo, aquele técnico que tem ainda a formação ligada ao Instituto Brasileiro do Café, esses técnicos já vinham vendo as mudanças climáticas, né? Nós estamos aí com o Pacífico, que é geralmente o Lanina. Toda vez que tem uma Laninha, na nossa região a gente tem uma condição fria. Ele está com 200 metros de profundidade com a água gelada. Então, quer dizer, este ano, no ano que vem, nós vamos ter condições frias. São condições que na nossa região influenciam muito. Você teve um inverno muito frio na Europa e em outros países. Caracteriza uma condição mais fria para a nossa região. E já tinha o senhor Luiz Molinon, que é um meteorologista, que vinha dizendo já desde dezembro do ano passado, nas entrevistas dele, que teria uma tendência de frio maior, que atingiria as regiões cafeeiras. Então os produtores que estavam mais imbuídos nisso, eles já fizeram algumas ações preventivas. Por exemplo, limpeza das áreas de café novo, ou seja, você vai ver as áreas sem mato, né, para ter um aquecimento do solo. Alguns chegaram terra nos pés de café, que ajuda a diminuir também a incidência desse frio, principalmente na região do polo. Outros produtores que acompanham a análise de folha diminuíram a intensidade de nitrogênio.
Porque o nitrogênio facilita a planta ficar tenra e ela queima mais fácil. Tanto que os locais que nós estamos vendo que teve a incidência mais do frio foi devido a um índice muito alto de nitrogênio na folha. Então, geralmente esse produtor trouxe os níveis para baixo e aumentou o nível de potássio também na folha, que ajuda a planta a estar mais resistente a frio. Então, foi feito algumas situações assim. Vimos alguns produtores fazendo algumas coisas não loucas, né, mas com conceitos não dimensionados por técnicos nessa área, que é tentar ligar os secadores de café para fazer fumaça numa grande região, aumentar a temperatura e diminuir o impacto do frio. Tá? No passado nós fazíamos nuvens com queima de pneus, serragem, tem até um equipamento que faz essa nuvem de fumaça. Né? Em algumas regiões foi proibido em função de questão ambientalista, outras regiões não tem nenhuma legislação que proíbe, mas que diminui sim também a ação do frio sobre a cultura. Tanto é usado muito nas hortaliças isso. Ou a irrigação noturna, molhando, ou faz uma cortina de fumaça, para que o frio não chegue até a cultura. Wilson, você falou dessa preparação nas raízes aí, né, do pé de café que o produtor está fazendo. Claro, a gente vê mais uma incidência de praga quando está mais quente, mas não deixaria essa planta mais sensível usando tanta essa proteção pensando somente no frio? O que acontece a gente chama de amontoa. Essa amontoa de terra, no período de inverno, não tem um impacto muito alto. Porém, a hora que começa as águas, nós temos de retirar toda essa terra. É um custo alto, mas para você não perder uma planta jovem. É um investimento em torno de R$12.000 que você faz no plantio jovem. E isso acontece até em plantas de 2 anos de idade. Essa canela de geada. Se você perdeu uma planta de 2 anos de idade, você perdeu todo aquele investimento ali. Você vai ter de replantar novamente. E o pior, a planta não morre de uma vez. Você vai ver às vezes a hora que ela for produzir que a planta vai morrer às vezes. Porque ela tem uma queima do colo da planta. Naquela queima, ele vai circular toda o caule da planta até circular. É como se apertasse a planta. Aí ela vai morrer, porque deixa de nutrir o sistema articular. Algumas morrem rápido, mas outras vão ser mais lentas. Wilson, você falou dos produtores jovens, né, muitos técnicos também trabalhando aí na área. Hoje você acha que as ferramentas que a gente tem, WhatsApp, internet, hoje muitos produtores, como a gente tem, você como consultor, eu também como técnica, nós participamos, essa troca de informações, ela pode ajudar o produtor, até mesmo o menor produtor? Sim, hoje nós vemos aí a própria TV Sudoeste que coloca as matérias disponíveis aí, e fica uma matéria por vários tempos ali na rede, né? As mensagens, os grupos de WhatsApp ajudam muito. O nosso problema maior, por exemplo, saiu uma notícia que a gente teria um frio que seria mais intenso que os últimos 100 anos. O leigo ia falar assim, poxa, vai ser frio absurdo mesmo. Mas a gente sabe que os modelos que é adotado pelos climatologistas não tem essa amplitude de 100 anos. Nós temos dados, assim, desde lá do Egito a gente vê, tem informações históricas, mas não tem dados suficientes para comparar por similaridade, que esse ano realmente vai ser 100 anos de clima, né? Realmente, se a gente pegar de entre 2000 e 2014 para cá, é o ano mais frio, né? Mas não podemos falar que foi o ano mais frio de 100 anos, e que vai ser. A gente está observando ainda que a gente só está no início do frio. A última geada, que a gente sabe assim, em termos de mês, que tem no período histórico, foi em setembro. Então até setembro a gente corre risco de ter uma geada. Então não tem como precisar se isso vai acontecer, se não vai acontecer dentro do modelo por 5 dias. Mas respondendo melhor a sua pergunta, ajuda sim. Só que nós temos de avaliar bem o que está sendo postado, como está sendo colocado, igual essas geadas que aconteceram localizadas, não dá nem para dimensionar quantos produtores foram atingidos. Na maioria
são lavouras que houveram alguns erros, principalmente por plantar fora do nível da geada, por nutrição inadequada. Tem produtor que estava pulverizando café até esses dias ainda, e já tinha caído a temperatura. Né? É a questão profissional do negócio. Pessoal, para finalizar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que fazer agora. Principalmente, não apavorar. Está frio? Sim. Então tem algumas medidas que a gente deve fazer. Se tem alguma lavoura que ainda tem mato, principalmente nova, no meio da rua, elimine. Com uma trincha, com uma roçadeira, tentar diminuir o impacto do frio naquele local. Ou seja, você tem de ter um aquecimento do solo. Outro detalhe, não entrar com nenhum tipo de pulverização. Não é hora de entrar com pulverização. Se houver algum tipo de queima, ou se ocorreu, não entrar com nenhuma poda. Por quê? Pode ter outras geadas, pode ser que aquela queima ela vá descendo na planta até um certo ponto e paralisa, você vai fazer a poda naquele local. Existe uma forma também que ainda é preconizada pelos produtores, que é de fazer fumaça para diminuir o impacto do frio. Isso pode ser feito sim. Poderia ser queima de pneus, com serragem. Algumas pessoas têm ainda aqueles fumigadores antigos, que foi feito na antiga cooperativa. Alguns produtores ainda têm esse equipamento nas propriedades. No entanto, ele tem de utilizar isso nas bacias de forma correta. O Dr. Ângelo Paz de Camargo teve há muitos anos na nossa região e definiu essas bacias. Seria como se a gente estivesse aqui, lá no posto do sol, seria um ponto que a gente colocaria e ela protegeria todas aquelas lavouras abaixo, fazendo uma camada de fumaça entre o solo e a parte fria. Né? Então, tem uma proteção aí. Então, o produtor tem de olhar essa parte mais alta e distribuir esses pneus e ou a serragem e fazer essa fumaça. É uma forma de protetiva também. Okay? Outros meios não são tão eficazes. Tá? Os principais agora são manter a lavoura no limpo e não ter nenhuma entrada com pulverização, nem adubação nas lavouras. Como você disse, não é hora de apavorar. Não é hora de apavorar. Luiz, queria agradecer pela sua participação aqui, esclarecendo, batendo esse papo com a gente, com o produtor rural também que nos assiste. A todos, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né? Vocês vão ter aí uma visita, provavelmente, do meteorologista, né? Ele vai provavelmente comentar que a gente está entrando no período onde o sol fica mais frio por alguns anos, então a gente vai ter tendência de mais frio por vários anos ali. Né? 1, 2 anos, não sei. Espero que ele esclareça a nossa dúvida na vida dele. Obrigada, Wilson. Obrigada a você que nos acompanhou. Nós falamos aqui com o consultor agrícola Wilson José. Nós retornamos para os estudos da TV.